Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar para vocês 10 dicas para a introdução alimentar ser um sucesso. Antes de passar para as dicas, eu quero agradecer vocês por estarem nesse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito vocês a iniciar a introdução alimentar, ter uma boa ideia, boa noção do que a gente pode esperar ou deve esperar e como a gente deve se preparar para a introdução alimentar. Quero já pedir para vocês deixar o like nesse vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tem muito conteúdo importante aí sobre educação e desenvolvimento infantil que você não pode perder, ok? Ativa o sininho para receber as notificações. No mais, os vídeos saem todo domingo às 20 horas. Bom, para quem não sabe, né, então, o que é a introdução alimentar? É quando o bebê começa a comer. Começamos a introduzir sólidos na dieta deles, né, na alimentação deles. Antes eles só bebiam leite e agora eles vão começar a comer sólido. A primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a introdução alimentar é esperar os 6 meses. A gente não deve introduzir alimento nenhum para a criança além do leite antes dos 6 meses, ok? O bebê não está pronto para receber sólido antes dos 6 meses internamente. Depois que o bebê alcança o marco de 6 meses, aí a gente pode ver outros sinais de prontidão que também tem que estar batendo para o bebê começar a introdução alimentar. Se ele não tiver esses outros 5 sinais depois que ele fez 6 meses, ele ainda não está pronto para a introdução alimentar, ok? Então vamos lá. O primeiro sinal de prontidão do bebê após os 6 meses é o controle total da cervical. Então, o controle total do pescoço. Ele não pode dobrar, ficar caindo com o pescoço, tá com o pescoço mole, né? Normalmente o bebê atinge bem esse marco aos 3 meses, mas né? Então, quando o bebê tá com 6 meses e ele ainda não consegue ter o controle total do pescoço, a gente não pode iniciar a introdução alimentar, porque isso aumenta as chances de engasgo. Outro sinal de prontidão é interesse pelo alimento que a gente está comendo, né? Então, a gente tá lá comendo, enfim, um adulto comendo e o bebê demonstra interesse por aquele alimento. Conseguir pegar objetos com a mãozinha e levar à boca. O quarto sinal de prontidão é ele não tombar quando estiver sentado no cadeirão, então não tomar para o lado, para frente ou para trás. Ele não necessariamente precisa conseguir sentar sozinho, né? Tipo, simplesmente levantar e sentar. Alguns bebês demoram um pouco mais para desenvolver essa habilidade, mas ele precisa conseguir sentar firminho quando tá quando colocado no cadeirão para se alimentar. Porque se ele ficar tombando para o lado, para outro lado, para frente, para trás, também a gente aumenta os riscos de engasgo. E o quinto e último sinal de prontidão é a criança não apresentar mais protrusão de língua, que é quando o bebezinho fica colocando a língua para fora. Empurrando o alimento com a língua, tá? Isso é um reflexo que os bebês têm, isso é natural, todo bebê tem isso e normalmente ele cessa entre o quinto e o sexto mês do bebê. Mas se o bebê continua fazendo isso, ele não tá pronto ainda para essa introdução alimentar, a gente precisa esperar mais um pouco, ok? A gente precisa também estar atento aos alimentos que a gente vai oferecer para o bebê, né? Existem alguns alimentos que são proibidos para bebês antes dos 12 meses e também alguns alimentos que são proibidos para os bebês antes dos 2 anos de idade. Então, os alimentos que a gente não pode dar para o bebê antes dos 12 meses de idade é sal, suco e leite de vaca. Alimentos que a gente não pode dar para os bebês antes dos 2 anos de idade é açúcar, mel, café, ultraprocessados e esse tipo de alimento. Existem 2 métodos de introdução alimentar bem conhecidos e recomendados pelos nutricionistas, que é o BLW, Baby Led Weaning, e também oferecimento, né, de purê e amassados. Lembrando que hoje em dia a gente não recomenda mais oferecer para o bebê papinha, que é aquela mistureba de alimento, batiza no liquidificador e dá para eles. Não, a gente não faz mais isso. Isso já está comprovado cientificamente que isso pode atrasar várias coisas no desenvolvimento do bebê, inclusive pode gerar também seletividade, né? Mais para frente o bebê acaba não comendo de tudo porque ele recebeu papinha, né? Então é bom que o bebê veja o que ele tá comendo, que ele entenda o que ele tá colocando na boca, ok? E isso pode ser feito tanto com BLW como com purê. Nenhum deles vai ter um risco de engasgo aumentado. A BLW a gente faz com pedaços, né, grande, tem o corte certo para fazer. O bebê mesmo coloca na boca e isso não aumenta o risco de engasgo.
Uma que a gente não vai oferecer para o bebê no BLW, nenhum alimento que é duro demais para ele mastigar, mesmo só com a gengiva. A gengiva do bebê ela já é dura na realidade, né? Ela consegue morder bastante coisa, mas é óbvio que a gente não vai dar, por exemplo, uma maçã para o bebê comer ou uma cenoura crua. A gente antes precisa cozinhar esses alimentos para que eles fiquem mole e aí a gente consiga oferecer, mesmo que em pedaços maiores, né? Como que a gente sabe se o bebê pode comer aquele alimento ou não? A gente vai amassar com o dedo o alimento. Se o alimento amassar com o nosso dedo, é porque a gente pode dar para o bebê. Se a gente apertar com o dedo e ele não amassar, não é seguro para dar para o bebê no método BLW, tá? E quando a gente vai oferecer purê, é a gente amassar o alimento com o garfo. Nada de bater, nada de fazer aquela maçaroca de comida. Não, a gente vai amassar com garfo, banana, ou enfim, mesmo, né, o feijão, a gente amassa mesmo, né? Lembrando que o bebê, ele só tá pronto para comer grãos inteiros quando ele já tem a pinça desenvolvida. Normalmente acontece aos 9 meses. Alguns bebês um pouco antes, alguns bebês um pouco depois, mas você vai esperar ele fazer a pinça para você conseguir oferecer grãos inteiros. Do contrário, por exemplo, a gente vai amassar o feijão, a gente vai amassar a lentilha, ok? No mais, a gente vai dar um pedaço grande para o bebê e ele vai mastigar e vai morder sozinho, tipo uma batata, um brócolis, enfim, essas coisas, ok? Outra questão que a gente precisa conversar é sobre as porções, né? Quanto que a gente tem que dar para o bebê comer, quanto que é o suficiente, quanto que ele está satisfeito. Primeiro, eu quero lembrar de vocês que a gente precisa respeitar o bebê. Não vá querer forçar o bebê a comer tudo o que você colocou no prato, ok? Vamos respeitar o bebê, o corpo do bebê, a necessidade nutricional dele, porque muitas vezes eles sabem o quanto é o suficiente para o estômago deles, ok? Mas a gente tem sim uma tabela a qual pode dar pra gente um norte de quanto o bebezinho vai comer, tá? O quanto é esperado que ele coma. 6 meses, 2 colheres de sopa. 7 a 8 meses, 3 a 4 colheres de sopa. 9 a 11 meses, 5 a 6 colheres de sopa. E 12 a 24 meses, 5 a 6 colheres de sopa. Outra coisa que a gente precisa entender é a composição do prato, né? O prato precisa ter os 5 grupos alimentares. Nem sempre vai dar. Eu sou mãe, eu entendo também. Às vezes não tem como, às vezes a gente não consegue, não dá tempo, enfim, tá tudo bem, ok? Lembrando que se a gente não oferecer um grupo num dia, a gente pode colocar esse grupo que ficou faltando um dia no dia seguinte, enfim, e assim a gente vai se adaptando àquela nova rotina, enfim, e vai dando certo. Tem dias que vai ser show, a gente vai conseguir oferecer os 5 grupos alimentares, vai ter um prato lindo e nutritivo, e no outro dia talvez não seja bem assim. E tá tudo bem, ok? Nós somos mães, nós somos humanas, nem sempre dá, tá tudo bem. Mas eu tô aqui para falar para vocês como fazer isso ser um sucesso. Eu normalmente congelo, ok? Então eu faço o alimento, faço marmitinhas pro meu filho, congelo e deixo tudo pronto. Então eu não preciso ficar todo dia cozinhando, né? Isso já me ajuda muito. E assim facilita para eu conseguir oferecer esses 5 grupos alimentares, ok? Vamos falar sobre os grupos alimentares? Nós temos carboidrato, leguminosa, proteína, salada e legumes. Prestar bastante atenção são nos alimentos que têm um potencial alérgico, né, de causar uma reação alérgica no bebê, né? Inclusive o meu bebê teve no início alergia ao ovo, eu ofereci ovo para ele, ele ficou todo vermelho. Eu já sabia que isso poderia ser uma reação alérgica, então eu parei de oferecer ovo para ele e eu fui ao pediatra para a gente fazer os devidos exames e ver como prosseguir. E é isso que eu indico para você fazer também. Preste atenção, não precisa não dar os alimentos que têm um potencial alto de reação alérgica, mas fique de olho, se você for dar ovo, enfim, banana, oleaginosas que chama, eu não sei como é que fala em português, mas aqui a gente chama de nuts. Então, se você for dar esse tipo de coisa, você pode dar, você deve oferecer para o seu bebê, mas sempre fique de olho para ver se ele vai ter uma reação. Normalmente a gente, por exemplo, pega esses alimentos que têm esse alto potencial de desenvolver de dar uma reação alérgica, a gente dá um pouquinho, coloca no lábio, coloca na mão, vê se fica vermelho,
coloca no lábio, vê se fica vermelho, coloca assim nessas partes mais sensíveis, dá bem pouquinho pra ele, coloca na boca, vê se tem alguma reação e você vai fazendo isso aos poucos. O amendoim, ele é duro, né? Então como que a gente vai oferecer o amendoim? A gente tritura. Tem a pasta de amendoim que a gente pode oferecer, por exemplo, com banana amassada. Os bebês normalmente amam, o meu pelo menos é apaixonado por esse tipo de snack, né? Eu normalmente faço isso como café da tarde, enfim, às vezes um café da manhã. Então isso também é um jeito de você ver se seu filho tem alergia. Outra dica importante é a gente ter paciência, tá? Nosso bebê, ele não vai comer igual um adulto no primeiro ou no segundo mês de introdução alimentar. A introdução alimentar, ela dura 18 meses, né? Então ela vai dos 6 meses até os 2 anos de idade. São 18 meses de introdução alimentar. O seu bebê tem tempo para ele ir se acostumando. Pense que ele é um bebezinho ainda. Você não vai simplesmente enfiar coisa na boca daquele bebê, sendo que ele nem conhece aquele alimento. Ele não sabe qual que é o gosto, ele não sabe qual que é a textura, ele não conhece aquilo. Então deixa o seu bebê explorar com as mãos. Não importa que vai sujar, não importa que, enfim, forra, se você, né, não quer que suje alguma coisa, forra. Coloca um babador, coloca uma roupa que pode sujar, mas permita que aquele bebê explore aquilo, sabe? Lembre-se também da gente dar um exemplo pro bebê. Não adianta você colocar o bebê sentado lá na cadeira sozinho, que ele não vai saber o que tem que ser feito. Senta com a família na mesa, para que todo mundo possa comer na frente daquele bebê e ele veja o que é esperado dele, né? Colocar na boca, experimentar, comer. Então ele tá vendo, né? Você é um exemplo do seu bebê, você é um modelo para ele. E tudo que você faz, ele observa, ele copia. Então vai chegar um momento que ele vai começar a fazer o que você tá fazendo também. Tente pensar você no lugar daquela criança. Tenha empatia. Imagina se alguém vem querendo enfiar coisa na sua boca que você não conhece. Claro que você não vai querer. O bebê também não quer. O bebê é um ser humano, é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele também não quer aquilo na boca, ele tem medo, né? É uma questão de segurança para ele também. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Confie no que você vem estudando, porque eu sei que se você parou nesse vídeo é porque você vem estudando sobre introdução alimentar. Se você tá ainda com alguma dúvida, né? Pode vir me contatar aqui no meu Instagram, eu vou deixar aqui o @, ok? Eu indico também vocês seguirem a Fran. Ela tem um Instagram chamado Bebê de Nutri. É muito completo o Instagram dela, tem muita informação também. Eu sei que vai ajudar vocês de alguma forma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui e não deu like ainda, deixa esse like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho e eu peço que vocês compartilhem a experiência de vocês aqui nos comentários. Se você já iniciou a introdução alimentar, como que tá indo, quais são os seus receios, as suas dúvidas, se você não iniciou ainda e está procurando o maior número de informação possível para que você possa iniciar já sabendo o que está por vir, ok? Mais uma vez, eu peço que vocês entrem em contato comigo se vocês tiverem qualquer dúvida, que eu tô aqui para ajudar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Muito obrigada por assistir, é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aproveita e deixe seu like se você assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!